Amém. Bom dia, graça e paz. É sempre mesmo uma alegria, né? Até porque a gente frequentou aqui, né? Há algum tempo, dá saudade e é bom estar aqui de novo com os irmãos. Se bem que dessa vez não faz tanto tempo, faz o quê? Uns 2 ou 3 meses, né, que a gente esteve junto. Sabe que eu estava ouvindo o pastor Samuel Moraes, que ministrou sexta-feira ali na Grande Viana, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que compartilhando sobre aquela história, né, que o apóstolo Pedro, ele fala que ele lança a rede sob a palavra do Senhor Jesus, né, depois de uma noite frustrada de pescaria. Até já compartilhei em cima desse texto, eu gosto demais dessa história, que é uma história tão conhecida, mas ele falou que uma coisa muito simples, né, que o Senhor Jesus, vendo a situação deles, ele foi lá e falou para que eles fizessem isso. Então, essa questão de que o Senhor, ele vê as coisas que estão acontecendo com a gente, ele olha o nosso estado. E isso até fez eu me lembrar de uma época. Eu brinco com os irmãos, até teve uma época que eu acho que eu recebi assim umas direções, eu diria, geográficas, assim, às vezes o nome de um lugar, eu falava, mas por que esse lugar, assim? E às vezes provavelmente era algum lugar que eu tinha lido na Bíblia e ficava na memória e vinha no coração. Vou dar exemplo, uma vez assim, veio Lodebar no meu coração. Aí fui pesquisar o que era aquela cidade. Era assim, é um lugar sem pasto, lugar sem vida, assim. A gente pensa, puxa vida, né? Que coisa difícil ouvir um negócio desse. Mas por trás dessa história, tem a história, talvez os irmãos conheçam, de Mefibosete, que é um dos filhos de Jonatas, e ele termina sentado na mesa do rei Davi, né? E assim, tem uma história de redenção em cima disso, né? Mas aí eu me lembrei de outro exemplo, que acho até que foi numa oração com uma pessoa, veio muito forte no meu coração, mas depois até me veio no sentido de que, claro que era para aquela pessoa, né, que a gente estava compartilhando, mas de compartilhar com os demais irmãos, que é um outro lugar que se chama Beer Lahai Roi. Sei que é um nome meio estranho, né, mas é que eu li tanto Gênesis na vida, eu já falei, acho que isso para os irmãos algumas vezes, né, que eu comecei tanto a ler a Bíblia e não terminei, que acabei, né. O pessoal fala, né, que Levítico é o maior formador de mestres em Gênesis, né, porque todo mundo começa a ler a Bíblia, aí para ali, aí depois, quando começa, vai lá para de novo. Mas sem brincadeira, de fato eu li, arrisco dizer que é o livro que eu mais li na vida, e é uma história que tem lá no livro de Gênesis, que é a história de Agar, que ela, no momento de maior desespero, assim, Deus deu água para ela, e ela chamou aquele lugar de Beer Lahai Roi, que significa o Senhor me vê, o Senhor é aquele que me vê. Assim, eu achei isso uma coisa também forte, embora seja simples, né? Mas a gente ter essa convicção de que o Senhor olha pra gente. Ele E engraçado, né? Como a gente até já ministramos sobre isso aqui, né? Assim, eu creio que como é importante a gente dar valor a enxergar as coisas, né? E de novo, lembrar sempre que o Senhor olha pra gente, sabe da nossa situação. Mas como é melhor ainda, eu creio, a gente conseguir enxergar quem é o Senhor Jesus Cristo. Assim, e aí é algo muito parecido com o que a gente ministrou há alguns meses atrás, que eu creio que na Bíblia, assim, a gente pode dizer que tem ali 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento que falam sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto de lembrar que, pelo menos para mim, assim, a maior profundidade que eu vejo de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo está no grande finale da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que justamente significa revelação. Aliás, o livro começa exatamente com essa palavra, revelação de Jesus Cristo. Claro, é a revelação que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas como eu creio que tem muita revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Assim, é impressionante como a gente percebe nos mais diversos aspectos, né? Como ele fala assim, de maneira profunda sobre quem é o Senhor, ensina muita coisa sobre quem é o Senhor. Até às vezes em situações não tão diretas. Eu estava pensando sobre isso vindo para cá, que vou dar um exemplo aqui, que o apóstolo João, né, quando ele tem noção da grandeza da revelação, porque o Senhor fala que ele mandou um anjo para mostrar tudo aquilo para o apóstolo João.
ele fala assim, diante daquilo ele caiu aos pés do anjo para adorar. Que ele não conseguiu nem discernir que era um anjo exatamente. Ele imaginou que fosse o próprio Deus. O que o anjo faz? Ele fala, não faça isso. Sou servo como você. Ele fala, adore a Deus. Agora, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo durante a revelação, ele cai aos pés do Senhor Jesus. A gente falou isso até da última vez que esteve aqui, né? Mas ele cai aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor faz? Ele, diferente do anjo, ele não fala, não me adore. Ele simplesmente coloca a mão direita sobre João e fala quem ele é. Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Que era um dos aspectos que a gente falou sobre o Senhor Jesus. Então, o que eu queria compartilhar mais com os irmãos é uma sequência. De novo, esse assunto para mim é inesgotável. Tá na Bíblia inteira. Assim, querer conhecer e ter mais entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo, acho que é algo para toda a nossa vida, né? E eu creio que realmente toda a mensagem que a gente puder compartilhar, se falar mais sobre essa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, a gente tá no alvo. Então, eu, de novo, queria me concentrar nesse sentido. E, da outra vez, né, a gente compartilhou sobre como o Senhor ele se apresenta para algumas igrejas. E eu queria continuar em cima dessas igrejas, né? A gente falou, da última vez, sobre as cartas que o Senhor Jesus escreve para as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, que tem a particularidade de serem igrejas que só receberam elogios, porque sofreram muita perseguição e eles eram muito perseverantes. E aí o Senhor se revela a eles, né, tanto para fortalecer, eu creio que para mostrar como era importante eles continuarem mesmo, né, naquela toada, que os tempos realmente não eram fáceis, mas ele estava lá, sempre estava lá do lado. E aí hoje eu queria compartilhar sobre 3 cartas, que estão... Da última vez a gente estava um pedacinho do capítulo 2, um pedacinho do capítulo 3 de Apocalipse, e hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre 3 igrejas que são Éfeso, Pérgamo e Tiatira, que são 3 das 4 igrejas que estão no capítulo 2. A gente tinha falado sobre Esmirna, que é a segunda delas. Então hoje a gente vai falar de Éfeso, que é a primeira, depois de Pérgamo e depois de Tiatira. Bom, Éfeso talvez seja uma das mais conhecidas, e outra coisa que também me vem muito no coração, né? Como a gente se apega, às vezes, acho que não vou dizer as coisas negativas, né? Mas assim, eu acho que chama muita atenção assim, realmente as correções que precisam ser feitas, né? E claro que tudo isso é muito importante, não tem a menor dúvida, senão o Senhor Jesus não colocaria. Mas eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente fala da igreja de Éfeso em Apocalipse, todo mundo fala, aquela igreja que saiu do primeiro amor, né? A gente não pode sair do primeiro amor. Mas assim, se os irmãos prestarem atenção sobre as coisas boas que o Senhor Jesus fala daquela igreja, eu falo, puxa, se eles saíram do primeiro amor, eu fico imaginando o que já aconteceu com a minha vida várias vezes. Assim, porque ele fala assim, conheça as suas obras, a sua perseverança, sabe? O seu trabalho árduo. Ele fala assim, eu sei que você tem suportado os sofrimentos, você tem perseverado e não tem desfalecido. Ele fala, você está sofrendo e não abre mão. Então ele fala coisas assim muito bacanas para aquela igreja, porque era uma igreja muito importante. Mas realmente, ele fala, você já foi mais próximo. É como se ele falasse, eu tenho saudade daquele tempo. Mas ainda assim, como assim, essas igrejas elas faziam coisas boas e tem muitos bons exemplos para a gente. E assim, eu vejo realmente uma maneira muito amorosa de como o Senhor ele se refere a essas igrejas. Então, eu queria começar de novo falando pelo começo do capítulo 2 de Apocalipse, que o Senhor Jesus ele fala o seguinte, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, ele se apresenta dessa maneira até simples, ele fala que ele tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ter as 7 estrelas em sua mão direita. Estrela é uma figura de anjo ou mensageiro, ou podemos entender como os principais líderes das igrejas daquele período. Aí a gente não precisa abrir lá, mas no capítulo 1, no finalzinho,
pouco antes realmente desse texto que a gente leu, o Senhor Jesus ele explica para o apóstolo João sobre quem eram essas 7 estrelas, porque inclusive a gente cantou um pedaço aqui, né? Aquele trecho que fala que os cabelos deles são brancos como a neve, né? É um trecho do capítulo 1, quando o João ele tem essa revelação, que ele vê o Senhor Jesus, ele fala: seus cabelos são brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E aí no final desse trecho que descreve o Senhor Jesus, ele fala: tinha em sua mão direita 7 estrelas. E ele já tinha visto que ele andava entre os 7 candelabros de ouro. E aí o Senhor Jesus explica para ele, eu falo: as 7 estrelas que você vê em minha mão direita são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quando ele fala de estrela, aqui ele está falando, são os anjos das 7 igrejas. E anjo é uma figura, assim, de mensageiro, que pode ser um ser celestial ou não. Também acho que vale a pena mencionar sobre isso, porque vou dar um exemplo aqui que o próprio João Batista, quando ele é mencionado mensageiro no Novo Testamento, a palavra grega que se usa é angelos, que é exatamente o mesmo, exatamente a mesma palavra que aparece aqui, tá? Então, a gente vai ver essa situação mais de uma vez no Novo Testamento. A gente pode ter uma referência a um mensageiro, a um profeta de Deus, ou uma referência a um ser celestial que também existe, claro, e também é mencionado muitas vezes, tanto em Apocalipse quanto em outros trechos do Novo Testamento. Então, o anjo aqui está falando dos líderes. Ele fala: vocês estão em minha mão direita. Acho que vale a pena um pouco falar também de quem era Éfeso. Éfeso era a capital, a principal cidade da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, na parte asiática, né? Uma cidade importante, portuária. Aliás, assim, todas essas cidades, curiosamente, são grandes centros de comércio. Acho que não por acaso, assim, o Senhor mandou mensagens para eles, porque eu creio que eles tinham realmente muita influência na região como um todo, né? E Éfeso era a principal delas, inclusive a primeira carta para quem ele escreve. Assim, um centro financeiro, curiosidade, cerca de 250 mil habitantes nessa época. Ok, ainda hoje não é uma cidade pequena, né? Mas imagino que eram 250 mil habitantes naqueles tempos. Eu não sei o que era a população do mundo. Estava lembrando aqui uma vez eu vi um colega falando da quantidade de torcedores da Islândia que tinha na Copa da Rússia. Sei lá, devia ter uns 30, 40 mil, dava mais de 1% da população. Sei lá, de 1 a 2%. Ele falou: era equivalente ao Brasil colocar 4 milhões de pessoas no estádio, assim, para a gente ter uma relação de tamanho. Eu não sei o que era a população do mundo, mas eu acho muito difícil que chegasse a, sei lá, 500 milhões de habitantes. Devia ter menos até. Devia ter no máximo centena de milhão de habitantes. Então, uma cidade de 250 mil pessoas era realmente uma cidade muito grande para aquele tempo. Lembro que a população inteira de Israel devia ser algo em torno de 3 milhões, mais ou menos, assim, naquele princípio. Então, devia ser mesmo uma cidade muito importante para aquele período. Era um centro de adoração idólatra. Interessante, né? A igreja foi muito forte lá, mas ao mesmo tempo teve muita oposição. Talvez o irmão se lembre da história lá em Atos, que Paulo vai pregar e eles tinham ali o grande templo de Ártemis, ou de Diana, né? Os efésios gritavam: grande é Diana dos Efésios, que era uma deusa adorada ali pelos gregos, né? E então, da mesma maneira que tinha essa influência terrena, né, do mal ali tão presente, a igreja ali também ela foi muito importante e muito forte, e provavelmente se tornou a principal, eu diria, a igreja mais influente do mundo, né, conhecido desde a dispersão que houve em Jerusalém. Lembra, a igreja começou em Jerusalém, mas aí teve uma perseguição e eles se dispersaram e se estabeleceram em vários lugares, né. Antioquia era muito importante, a gente costuma mencionar bastante, mas Éfeso realmente foi um trabalho ali que Paulo plantou, e a coisa se desenvolveu demais naquele lugar. E o Senhor fala para aqueles irmãos assim: eu tenho as 7 estrelas em minha mão direita. Então, assim, os líderes, sabe, os mensageiros da parte de Deus estão ali na mão do Senhor. Por isso que eles, da mesma maneira como esses líderes, ou seja, se a gente é colocado numa situação dessa, como é mais importante que a gente seja muito temente a Deus, porque Ele escolheu para estar ali na mão dele, mas ao mesmo tempo, como é importante que também a
eu creio que as comunidades reconheçam os mensageiros que são enviados por Deus, a autoridade que é conferida. Aliás, a própria Bíblia ensina não só a autoridade dentro da casa do Senhor, aliás, principalmente, né, dentro da casa do Senhor, mas qualquer autoridade deve ser respeitada, porque se ela foi colocada sobre as nossas vidas, concordando ou não, cada um de nós, é algo que Deus permitiu. Se a gente reconhece o governo de Deus como soberano sobre todas as coisas, é importante que a gente respeite, mas como é importante que realmente os mensageiros da parte do Senhor sejam respeitados por todos nós, porque eles estão ali na mão direita do Senhor. Foi o Senhor que determinou, foi o Senhor que escolheu essas vidas para levar realmente luz através delas. Eu acho muito interessante o exemplo do próprio rei Davi, quando não era rei ainda e estava fugindo de Saul. Lembra? Ele falou, não vou erguer a mão contra o ungido de Deus. Ele tinha tanto argumento para falar, olha o que esse cara está fazendo, esse cara está tentando me matar faz muito tempo, ele já tinha tomado decisões ruins, né? Já tinha desobedecido, já tinha sido repreendido pelo profeta Samuel. Davi podia ter isso no coração, mas olha que discernimento que ele tem realmente de quem é Deus e de que ele está à frente de todas as coisas. Ele se recusou a fazer alguma coisa contra o ungido de Deus, porque ele sabia que o tempo dele estava determinado, não era ele, não seriam as mãos dele que iam fazer alguma coisa. Então lembra, ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas ele não fez isso. E continuou sendo perseguido. Claro, ele também não era bobo, ele não ficou ali do lado de Saul, permitindo que... Ele até pergunta para Deus, tem uma... Me ocorreu agora, tem uma passagem curiosa, acho que ele está em Keila. Outra coisa muito legal, né? Davi, ele perguntava para o Senhor antes de tomar uma ação. Ele fala, se eu ficar aqui, o pessoal... E olha que ele tinha abençoado o pessoal de lá, tinha protegido aquela cidade. Ele fala, se eu ficar aqui, eles vão me entregar para o rei? Sabe o que o Senhor fala? Vá, eles vão. Ele saiu de lá, simplesmente, e foi para outro lugar. Então, assim, buscou a direção do Senhor e realmente a gente viu para onde ele foi levado e se tornou esse grande rei de Israel. Mas como é importante mesmo reconhecer aqueles a quem o Senhor ele dirige a palavra, né? Lembrando sempre que, de novo, está na mão dele. A igreja pertence a ele como um todo. Sobretudo ela é do Senhor. Então está na mão dele, ela pertence a ele, ele comprou por um preço mesmo muito caro. Eu acho interessante que ele fala que não apenas essas 7 estrelas ou 7 anjos estão, 7 mensageiros, 7 líderes, estão em sua mão direita, como ele fala que, estão em sua mão, mas ele fala sua mão direita. E mão direita é interessante que tem referências muito bacanas sobre o que isso significa, que é claro que eu também estava pensando comigo aqui, né? Bom, Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Então eu imagino que ele não vai ter a direita mais forte do que a esquerda, ou vai ter mais destreza numa mão do que a outra, né? Porque ele não é... Ele é mais do que a gente, mas eu creio que aqui assim, é só uma maneira mesmo de explicar, né, o grau de importância, o cuidado que isso tudo significa. Então, eu creio que as referências sobre a destra, né, ou a direita de Deus, fala sobre um lugar especial. Tem ali nos Salmos 17 a 20, é engraçado que cada um deles fala um aspecto aí da mão direita do Senhor. Salmos muito bacanas, inclusive. Todos eles, ó. Salmo 17, 7. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Então, que com a tua mão direita salva, ou dependendo da tradução, dá a ideia aqui de, aliás, quando fala que salva, né, ele protege, ele guarda realmente. Então a mão direita do Senhor, ela nos protege do mal. Por isso é bom estar ali. Salmo 18, 35 diz o seguinte, ó: tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Então ela também sustenta. Ela que provê, que traz sustento, que segura.
O 19 não fala da mão direita exatamente, mas fala tanto de Deus. É outro salmo que eu já ministrei e também tem assuntos inesgotáveis ali que falam de como a natureza, né, e a palavra do Senhor, eles expressam a glória de Deus, é uma coisa maravilhosa. E no Salmo 20, aqui, versículo 6, diz o seguinte: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Então, ali tem poder. Então, a mão direita do Senhor é muita coisa boa, mas a parte que eu mais gosto, eu falei do 17, mas esqueci de comentar do 16, que talvez seja o trecho mais profundo para mim em relação à mão direita do Senhor, que no versículo 11 diz o seguinte: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A destra de Deus é um lugar de eterno prazer. Porque Ele se agrada de ter os seus com Ele e Ele se faz agradável àqueles que estão com Ele. Não existe lugar melhor do que o lugar onde o Senhor está. Não existe lugar melhor do que estar na mão do Senhor. E como é bom saber que a igreja do Senhor como um todo está nesse lugar representada por aqueles que são seus mensageiros, a quem Ele dirige a sua palavra. E ele fala, né, ele anda entre os 7 candelabros de ouro. O Senhor Jesus já tinha explicado, os 7 candelabros são as próprias igrejas. Legal que candelabro é uma figura de iluminação, né, de lâmpada, era o que usava para ali fazer as coisas visíveis. Por isso que, de novo, assim, como a gente percebe que Deus tem falado sobre enxergar. E, de novo, como é bom enxergar o Senhor Jesus. Mas se Ele anda entre os 7 candelabros é porque Ele gosta de estar ali nesse meio. Ele tem prazer na igreja. Ele tem prazer nas nossas vidas. É tão bom que a gente esteja perto dele, mas eu acho uma coisa muito bacana de compartilhar mais e mais, é que a gente tenha a convicção de que o Senhor se agrada de que a gente esteja perto dele. Porque aí, assim, é claro que ele se ira, sim, ele tem muita coisa que desagrada ao Senhor, é verdade. Coisas que são contrárias à sua natureza desagradam ao Senhor. Mas eu creio que às vezes a gente sofre algum juízo ou até alguma disciplina da parte de Deus, porque por trás disso existe um grande amor de alguém que não deseja que a gente fique longe dele. Então aquilo que for necessário, Ele vai fazer para que a gente tenha restabelecido o relacionamento com Ele mesmo. Porque, de novo, Deus se agrada demais da nossa presença. E isso depende de uma obra que Ele fez, mas também depende da nossa disposição de dar valor a essa obra. De reconhecer de que a gente tem essa necessidade e que a presença dEle exige santidade, porque isso faz parte da natureza dEle. Eu gosto bastante de compartilhar sobre isso com os irmãos. Eu creio que, assim, tem uma série de ordenanças na palavra, uma série de orientações. A gente ouve um monte de não, é verdade. Mas agora, como é importante a gente entender o motivo de tudo isso. Porque por trás disso não está ali um ditador que quer um monte de marionete simplesmente para atender a sua vontade, porque ele faz questão que seja só do jeito que ele quer. A questão é que ele sabe da natureza dele, ele sabe que o que ele quer é melhor. Por trás de tudo isso está alguém que ama demais as nossas vidas. Então, assim, se a gente ouve um não de Deus, ou sente uma disciplina de Deus, vamos lembrar que por trás disso está um pai que fala: a minha natureza não combina com isso que você está fazendo. Eu gosto tanto da sua presença que eu quero que você não faça mais isso. De novo, porque Ele se agrada de que a gente esteja perto dEle. Por isso que, como eu creio que seja tão importante a gente conhecer mais e mais quem é o Senhor Jesus, porque eu creio que é a maneira mais efetiva de realmente ver a santidade de Deus fluir através das nossas vidas. E realmente esse relacionamento depende muito de santidade. Desde os tempos de Moisés, que
que o Senhor falava que ele ia passear, da mesma maneira como ele passeia, né? Ou ele anda entre os candelabros, entre as igrejas. Ele já gostava disso quando instituiu o tabernáculo ali com Moisés. Olha só o que fala aqui em Deuteronômio 23:14. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então, de novo, ele anda ali no meio. E ele gosta de estar lá, para guardar, para proteger, para nos livrar do mal. Mas ele também explica para eles, só que ele não vai querer ver alguma coisa, né, que não seja legal. Então, por isso que esse relacionamento, de novo, do qual o Senhor tanto se agrada, depende mesmo de que a natureza dele venha fluir nas nossas vidas através da santidade. E a igreja, eu creio que seja realmente o caminho para trazer essa transformação nas nossas vidas e na comunidade onde a gente atua. Não é à toa que ele fala que essas igrejas, elas são 7 candelabros. Então, de novo, quem ilumina, quem mostra as coisas como elas efetivamente são, quem mostra quem o Senhor Jesus é e a necessidade que nós temos de ter a vida purificada para cultivar esse relacionamento, que é o que há de mais importante para as nossas vidas. Essa responsabilidade, ou esse papel, eu diria, é da igreja do Senhor, porque, de novo, a igreja do Senhor, ela é candelabro, ela torna as coisas visíveis. Por isso que é importante que a gente realmente, como igreja, tenha esse coração de desejar enxergar mais o Senhor Jesus e que também, através das nossas vidas, o Senhor Jesus seja visto, que a luz realmente que vem do Senhor, ela se manifeste através de cada um de nós. Aí, depois da igreja de Éfeso, que a gente começou aqui no capítulo 2, né? A gente pula um pouquinho, esqueci de pegar a referência aqui, e vai lá para a igreja de Pérgamo. A gente já falou de Esmirna da última vez, que é arrisco dizer que é a que mais assim me impacta. Acho que é a carta mais curta que tem dessas do Senhor Jesus para as igrejas do Apocalipse de Esmirna, mas se tem uma igreja que assim me impressiona muito, é essa igreja de Esmirna. Aqueles que são vistos como pobres, mas no fundo são ricos. Mas, de novo, já falamos da última vez, então vamos para Pérgamo, em que a palavra diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele se apresenta dessa maneira: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No mesmo trecho de Apocalipse 1 que fala das 7 estrelas em sua mão direita, ela fala: tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Então ele está repetindo aquilo que ele já tinha visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele fala para a igreja dessa maneira: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Contextualizando rapidinho aqui, Pérgamo, de novo, também uma cidade que era um centro importante, comercial, ali 30 quilômetros do mar, né? Era comum mesmo que as cidades se estabelecessem mais perto do litoral, até pelos recursos que tem. E agora um aspecto assim que chama muito atenção também ali é que era um centro de atividade satânica. Ali tinha muita eles cultivavam a adoração ao imperador de Roma e a deuses gregos, assim, enfim, era a atividade ali do mal, ela era muito presente mesmo, assim, na forma de adoração a demônios, ídolos e, enfim, todas essas formas de idolatria. Tanto que uma curiosidade, assim, a gente, depois de se apresentar para a igreja, que a gente falou, quando ele fala que ele é aquele que tem a espada fera de 2 gumes, sabe o que ele fala? Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. É assim que o Senhor Jesus fala para a igreja de Pérgamo. Mas olha como, ao mesmo tempo, esses irmãos de lá deviam ser muito firmes. Ele fala: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, que foi um mártir da igreja, minha fiel testemunha, o testemunho que o Senhor Jesus dá dessa pessoa, minha fiel testemunha foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele fala: Satanás está aí. Mas ainda que tenha cara que tenha sido morto por causa disso, vocês continuam
fiéis e não renunciaram à sua fé em mim. Então, assim, de novo, uma igreja que tinha aspectos muito positivos. E o Senhor fala, mas eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada que saía da boca do Senhor. Como é interessante, né, lembrar que a própria palavra faz referência a ela mesma, ela, a palavra, como espada. A espada é uma arma de ataque, né? A espada. Texto tão conhecido, não precisa abrir, mas a gente pode ler aqui, ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, assim, a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, ela penetra mesmo no nosso interior, traz discernimento, traz entendimento daquilo que é da nossa alma especificamente. A gente entende o que está na nossa consciência ali e a maneira como... eu creio que traz esse entendimento daquilo que efetivamente é de Deus e aquilo que eventualmente seja da nossa alma, que às vezes são coisas difíceis de discernir, mas assim, profundidade na palavra, dedicação à palavra, trazem isso para as nossas vidas. Assim, a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é cortante, ela penetra, ela é, de novo, uma arma de ataque. Mas por que eu creio que a gente veja a palavra como uma arma de ataque? Porque, assim, eu creio que a maior defesa, né, ou a melhor maneira de combater, melhor dizendo, as doutrinas malignas, que deviam ser tão presentes nessa cidade, é com a sã doutrina de Deus. É que a gente tenha realmente profundidade no conhecimento daquilo que é do Senhor, para combater aquilo que não é do Senhor. Como é importante combater falsas doutrinas. É interessante que, de novo, não é para a carta de Éfeso, mas para os presbíteros de Éfeso, Paulo lá em Atos, no capítulo 20, é interessante, é um trecho muito legal do livro de Atos. É um livro apaixonante, né? Aliás, tem 66 livros apaixonantes na Bíblia, e Atos é mais um deles. E tem uma ocasião interessante em que Paulo está se despedindo dos irmãos de Éfeso. É super triste, assim, no sentido de que ele fala, acho que a gente não vai mais se ver. Então eles se derramam mesmo, é um momento, né, de muita comunhão, mas ele dá várias instruções, sabendo que ele falou, ele está explicando para os irmãos, falou, não vou mais estar aqui. Então, assim, ele já compartilhou muita coisa, escreveu uma carta, de tanta profundidade, né, que é a carta dos Efésios, e ele fala para eles assim, depois que eu sair daqui, vão aparecer lobos no meio de vocês, que vão tentar torcer a sã doutrina. Então ele já deixa esse aviso, entendeu? Que o inimigo ia tentar entrar no meio e ia aparecer gente assim. Acho que aí é uma combinação tanto de discernimento espiritual que ele tinha mesmo das coisas, né? Eu creio que tinha revelação da parte de Deus também, mas até de experiência humana, né? A gente sabe que qualquer ajuntamento pode ter algum de pessoas, alguém que não está ali no mesmo sentido de todos, assim, pode aparecer. Assim, e cá entre nós, no nosso e-mail vai aparecer, se não tem. Entendeu? Tem um ajuntamento grande de pessoas, talvez, eu não vou dizer assim que vai ter alguém enviado exatamente do mal, mas também muitas vezes pode aparecer. Mas assim, agora aparecer um entendimento errado das coisas, muito fácil disso acontecer. Tem coisas que não são de fácil entendimento. E aí, às vezes, tem gente que pega um trecho da sã doutrina, né, e acaba fazendo acaba elaborando um pensamento diferente ou algum entendimento que não seja de acordo com os padrões que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Não, se bem que aqui também cabe, perdão, porque tem uma menção que aparece tanto em Pérgamo quanto em Tiatira, que é a próxima igreja que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas assim, de novo, Paulo está alertando sobre isso para o pessoal de Atos. Fala, toma cuidado, entendeu? Vai aparecer coisa errada, vai aparecer coisa ruim no meio de vocês. Então, apeguem-se à sã doutrina. Entendeu? A palavra que realmente vem da boca do Senhor. Porque ela é essa espada e ela é um bom combate para todo mal que vier aparecer no nosso meio. E de fato, tem duas coisas que
que o Senhor Jesus fala para a igreja de Pérgamo. Porque depois que ele elogia, né, fala, olha, mesmo no meio aí nesse meio de idolatria, enfim, nesse lugar aí satânico mesmo que vocês estão, ele fala, onde está o trono de Satanás? Vocês sendo aí fiéis, né, sendo perseverantes, ele fala, olha, no entanto, tenho duas coisas contra vocês. Ele fala, tenho algumas coisas contra vocês. E ele cita duas delas. Ele fala que ali eles tinham alguns que se apegavam à doutrina de Balaão, né? Lembra Balaão, personagem do Antigo Testamento que ele é contratado por Balaque, rei dos Amonitas, porque o rei dos Amonitas percebe que o povo de Israel, ali, o exército de Israel estava atropelando todo mundo, né? Imagina, eles iam ali na destra do Senhor, né? Eles estavam vencendo, conquistando todos os lugares por onde eles passavam. Ele ficou com medo, chamou um cara que era um profeta reconhecido da época, que era Balaão, e ele tenta amaldiçoar Israel, ele não consegue. Ele acaba abençoando. E aí Balaque fala, mas como assim? Só que aí Balaão vai lá e dá a dica para Balaque, fala, olha, assim, vai ter que fazer eles se desviarem dos mandamentos de Deus, ou daquilo que é agradável a Deus. Então aí o que acontece? As mulheres moabitas ali, elas começam a se infiltrar, né? Os moabitas, eles fazem essa mistura com o povo ali para começar a, enfim, atrapalhar ali, né? Os casamentos, enfim, começaram com práticas sexuais ilícitas e, assim, isso realmente trouxe um enfraquecimento para o povo naquele momento. Então, assim, inclusive, Deus até se irou com o povo de Israel, muita gente se perdeu naquele meio, mas o que Balaão fez? Ele instruiu, né, ali Balaque a fazer com que os demais, né, ou no caso os opositores deles, fizessem aquilo que desagradava a Deus. Ele nomina exatamente aqui em Apocalipse duas coisas, que era comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Que deviam ser coisas que às vezes acabavam entrando doutrinas que iam aparecendo na igreja, de libertinagem ou de... muita gente fala, às vezes, até nos dias de hoje, assim, sobre hipergraça, né? Uma ideia de que, o Senhor pagou por tudo, né? Então, de fato, assim, o sacrifício do Senhor, eu creio que ele seja suficiente para pagar pelos nossos pecados. Mas agora, essa justificação que vem da parte do Senhor, não, pelo menos entendo que não deveria nos dar o direito de continuar, né, achando que a gente pode esquecer essa obra, ou que agora não é mais errado fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Mas às vezes aparece doutrina desse tipo, que incentiva até a própria imoralidade. Entendeu? E assim, às vezes com uma pequena torção de alguma coisa, porque, de novo, puxa, a graça, ela não... A gente não pode ver a graça como algo irresistível. Por que não? Tem muita discussão acerca disso, não é exatamente nesse detalhe que eu queria entrar. Mas assim, quando a gente pensa a graça de Deus, ela é enorme, ela é maravilhosa, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas eu acho que isso devia trazer uma responsabilidade maior, né, para cada um de nós, de ter entendimento de que foi pago um preço muito alto por isso. Então que a gente realmente faça valer a pena esse preço que foi pago. E não simplesmente ache quem está. Então agora eu tenho o direito de fazer realmente da minha vida aquilo que eu quiser. Mas assim, de novo, é comum que apareçam doutrinas nesse sentido. Apareceram ao longo da história, apareceram nessa época, e eu creio que isso apareça até nos dias de hoje. Até em igrejas, tá, gente? A gente não está falando de recomendações para o povo em geral. Vamos lembrar que o Senhor Jesus está falando para a igreja. Fala, isso está acontecendo no meio de vocês. Então, de novo, estamos sujeitos a ver a doutrinas erradas no nosso meio, como eu creio que acontecem em tantos outros lugares. E o melhor combate para isso realmente é a espada do Senhor, a espada do Espírito, que é a melhor arma de combate, a sã doutrina de Deus. E ele também fala dos nicolaítas. Olha, eu não vou me arriscar aqui a falar o que eram exatamente os nicolaítas, porque eu pesquisei algumas vezes sobre isso. Tem muita vertente, tá? Mas assim, a única certeza que eu consigo ter é que
eram doutrinas de pessoas que se desviaram da verdade do Senhor. E aí tem a teoria de que pode ser uma exaltação de homens assim, em relação a Deus, abuso de poder de líderes religiosos, pode ser também prática sexual ilícita, até por estar no mesmo contexto aqui quando ele fala de Balaão. Há quem atribua até que poderia ser algo que veio de um dos diáconos da igreja, os primeiros diáconos, tem o Nicolau ali, mas assim, tem gente que atribui, mas não é um consenso também. E aí até, imagina a gente chega lá na glória e fala, pô, Nicolau, dá de cara com alguém que foi levantado ali na igreja, fala, pô, ficaram atribuindo para mim uma seita, né, que não fui eu que propaguei, mas talvez tenha sido também, né. Eu lembro que uma vez, aliás, muito tempo atrás, no seminário, o pastor Thomas, eu não lembro nem qual que era a matéria, mas eu li um negócio sobre, eu falei, pastor, esses nicolaitas são mesmo daquele diácono ali, o Nicolau? Aí, até por saber, né, que tem tantas vertentes de explicação, não me respondeu como se fosse, nem como se não fosse, né? Mas na hora eu pensei, eu falei, bom, porque o que me chamava a atenção, ela falou, pô, imagina um dos 7, né, diáconos ali, imagina, cheios do Espírito Santo, que foram usados por Deus, se desvia da verdade desse jeito, né? Mas eu parei para pensar, eu falei, isso ainda assim é menos assustador do que o que aconteceu com Judas, né? No sentido de que, como a gente tem que ter cuidado de se apegar a essa doutrina. Se ele fundou uma seita ou não, com certeza, muitos homens que tiveram uma história ali presente na casa do Senhor, na igreja do Senhor, também acabaram se desviando, né? Então, acho que é um alerta realmente para todos nós, de que a gente tenha no coração um apego pela sã doutrina, pela palavra do Senhor. E até a gente comenta sobre isso várias vezes, mas eu acho que é algo para realmente a gente louvar a Deus, porque a gente está num meio que valoriza uma profundidade na palavra do Senhor e que provê recursos para isso. Então, não precisa nem falar que a gente incentiva muitos irmãos mesmo aos cursos de obreiros, né, seminários, a qualquer imersão mesmo maior na palavra do Senhor, porque eu realmente creio que amar e se submeter à palavra do Senhor são formas de adorar o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque uma coisa muito importante que eu creio que está por trás de o Senhor Jesus se apresentar às igrejas é para que elas saibam aquele a quem elas estão adorando. Entendeu? Como é importante a gente conhecer o objeto da nossa adoração, porque não pode ter outro objeto. Na verdade, a nossa adoração se deve apenas a essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Claro, e todas as formas de Deus, mas aqui especificamente o Senhor, todas as pessoas de Deus, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ela deve ser conhecida, para que a nossa adoração seja feita com mais entendimento. E adorar aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que sai da sua boca, eu creio que fala de amar e obedecer a palavra do Senhor. Então, dedicação à palavra, de novo, eu creio que seja uma forma de adoração, sim, que é reconhecimento de quem Deus é, de quem é o Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja seguinte, a igreja de Tiatira, mesma coisa, centro grande, comercial, muita idolatria também. Mas ele fala mas assim, talvez seja uma das maneiras mais profundas que a gente vê o Senhor Jesus se apresentar. E aí a gente chega onde a gente cantou também. Porque ele falou assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O Filho de Deus, com olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Tem aspectos muito bons e importantes de tudo isso, né? Assim são os olhos do Senhor. Então, mas, de novo, é uma figura de luz, de julgamento também. Por quê? Porque nessa mesma pessoa, de novo, tão cheia de graça, tem poder.
tem poder para definir a eternidade das nossas vidas, só isso. Além de todo o resto, né? De ser o Criador de todas as coisas, por exemplo. Por isso que, de novo, vamos lembrar, né? Deus cheio de graça, cheio de amor, mas também justo em sua plenitude, Ele é totalmente justo. Então, da mesma maneira como Ele perdoa, Ele também santifica. Tem poder para isso, e isso envolve realmente tirar tudo que é ruim das nossas vidas. E que nem a gente comentou no começo, né? Ele enxerga a situação que a gente está vivendo. Então, são olhos de fogo, né? Que fala de luz, assim, enxerga com clareza todas as coisas. Então, ele, da mesma maneira como ele sabe aquilo que a gente está passando em todo o tempo, sabe o tamanho da nossa dificuldade, sabe como nos ajudar em todas as situações, ele também sabe quando a gente está fazendo alguma coisa oculta que não gostaria que fosse vista. Então, ele discerne todas as coisas, ele sabe realmente de todas as coisas, e aí também é ele que julga. Então, de novo, eu creio que aqui fala tanto de entender quanto que esse Deus é amoroso, mas também de ter noção de que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que vai sim julgar céus e terra. Assim, tudo vai passar pelo crivo dele. E ele também tem pés como bronze reluzente. No capítulo 1 fala que João viu pés como numa fornalha ardente, né? Que eu acho que já é o resultado daquilo, né? E aqui eu acho que continua falando realmente de juízo sobre o pecado mesmo. Que é calçados de bronze, né? Eu creio que fala realmente de um guerreiro, né? Que vence, que confronta, e ele vence qualquer tipo de imoralidade. Mas eu também creio que, da mesma maneira que sejam pés cheios de poder e que pisa tudo aquilo que é ruim, também fala de um bronze reluzente, que eu creio que sejam pés muito belos, assim, passíveis de a gente de reverenciar mesmo, de contemplar. Porque assim é o Senhor como um todo, da cabeça até os seus pés. E tem um texto que eu acho muito bacana lá em Isaías, acho que é no 52, no 52, que fala: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E o Senhor Jesus, né, Ele próprio são essas boas novas. Então, da mesma maneira como são tão belos os pés dele, eu creio que Ele quer fazer os nossos pés também belos à medida, e Ele vai fazer isso, à medida que a gente propaga as boas novas de quem é o Senhor Jesus Cristo, por onde a gente andar. Porque assim são os pés dele, são muito belos, mas também, de novo, poderosos para acabar com tudo aquilo que é contrário a Ele mesmo. E eu acho interessante que, quando a palavra fala de olhos, né, o Senhor Jesus fala, tanto lá em Mateus como em Marcos, em Mateus mais especificamente, lá no capítulo 6, começo do Sermão da Montanha, acho que os irmãos vão se lembrar, né? Ele fala que os olhos são a candeia do corpo. Então, se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Então, de novo, olhos de fogo, claro, tem o lado de iluminar, de julgar, mas, sobretudo, eu creio que são olhos de muito amor pelas nossas vidas. E por trás de tudo isso está esse Deus que nos ama tão profundamente. E aí chega na história que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, que é uma das, assim, é uma coisa muito simples, mas que mexe muito comigo quando eu penso. Lembra quando um jovem se aproxima do Senhor Jesus, perguntando ali o que ele tinha que fazer para ser salvo? O Senhor Jesus fala os mandamentos para ele. Ele responde assim: olha, eu tenho observado tudo isso, né, desde a minha mocidade. Aí o Senhor Jesus, ele fala para ele que faltava uma coisa, né, para ele ser perfeito. Não é nossa. Ele falou: precisa ser perfeito? Vende tudo que você tem e dá aos pobres e vem comigo. E aí ele não conseguiu lidar com aquilo porque ele tinha muitas riquezas. Tá, não é o tema para hoje exatamente, né? De novo, eu não acho que tenha problema aqui nenhum ter muitos recursos. Agora o problema é onde está o coração. E realmente ele viu que aquele rapaz tinha no coração, né?
um apego muito grande àquilo que era material. E olha a pergunta que ele recebeu do Senhor Jesus: você quer ser perfeito? Entendeu? Já está tudo muito bom, mas precisa ser perfeito, é isso. Mas era algo muito difícil para ele. Agora, antes de perguntar isso, sabe o que fala lá em Mateus? Fala que o Senhor Jesus, olhando para ele, o amou. Eu fico pensando assim, só não olhar. O Senhor Jesus, ele ama só no jeito de olhar para a gente. Assim são os olhos dele. E que a gente também olhe para quem está à nossa volta e as pessoas também possam ver: eu fui amado pela maneira como eu fui olhado, porque isso é ser olhado pelo Senhor Jesus Cristo. Então realmente que essa presença dele seja cada vez mais impactante nas nossas vidas, porque de novo os olhos são a candeia do corpo. Então, se a gente usa a própria vida em amor pelas pessoas, isso vai ser transmitido tão simplesmente através dos nossos olhos. E assim que ele olha pra gente, de novo, com poder, com discernimento, mas sobretudo com muito amor. Esse amor que incendeia e que venha realmente a incendiar cada vez mais as nossas vidas. E aí, já pra gente concluir, eu queria compartilhar mais sobre esse que é o filho. Que lembra, a gente falou ele começa falando: eu sou o filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Mas sobretudo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E eu queria concluir falando sobre quem é o Filho. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse é o tema do livro de Hebreus, que o autor de Hebreus está falando aqui para o povo judeu, né? Jesus Cristo é acima de todas as outras coisas que eles acreditavam. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a expressão exata da glória de Deus, ou seja, o próprio Deus. E para terminar, eu queria compartilhar um texto do Salmo 2. A gente vê alguns salmos ali falando da destra do Senhor, né? Mas agora, tem salmo, de novo, nos 150 salmos tem o Senhor Jesus Cristo, mas alguns falam de uma maneira mais clara e até mais profunda. Olha o que está aqui nos versículos 7, 2 a 9. Perdão, capítulo 2, versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. É isso que está destinado para o Filho de Deus. E sabe de que maneira o Senhor Jesus Cristo, ele termina a pequena carta que ele manda para a igreja de Tiatira? Ele falou o seguinte: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Essas nações que a gente leu aqui, que Davi falou, né? Falou da parte de Deus: pede-me, eu te darei as nações que pertencem ao Filho. Então o próprio Senhor Jesus falou assim: quem fizer a minha vontade, quem vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele continua repetindo exatamente esse texto que está aqui no Salmo 2. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E aí ele termina dizendo: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que ouçamos o que o Espírito diz
as igrejas. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Louvado, louvado, louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Senhor Jesus, tu és digno de todo juízo, porque o Senhor foi morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a glória e a honra para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.